Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Lei seca apreende quase 50 carteiras de habilitação em apenas um fim de semana na capital. Escolas da rede estadual começam a receber termômetros para a retomada das aulas presenciais. De olho no Enem, estudantes se adaptam para manter a rotina de estudos durante a pandemia. Terminal rodoviário de São Luís registra crescimento de 40% em viagens interestaduais. E ainda a TV Difusora transmite daqui a pouco a primeira semifinal da Copa do Nordeste. O Jornal da Difusora já está no ar. E a flexibilização nas medidas de controle ao coronavírus também alterou o número de infrações no trânsito de São Luís. Motoristas dirigindo após o consumo de bebidas alcoólicas lideram as ocorrências registradas durante as operações. Mais de 1.000 abordagens a pessoas, automóveis, motocicletas e estabelecimentos foram realizadas no final de semana durante a lei seca. A maior parte das ocorrências era de pessoas dirigindo depois de consumir bebida alcoólica ou se recusando a realizar o teste do bafômetro. Pelo menos 49 carteiras de habilitação foram recolhidas na sexta, sábado e domingo. Eles acham que ingerir pouco álcool, acho que duas cervejas, 2 latinhas, não vão constatar na hora do exame, mas realmente constatam. E há uma recusa muito grande, né, do cidadão em fazer essa constatação lá no momento. Só que a própria recusa, ela a pessoa já comete o crime. Ele já é feito um auto de constatação pela recusa e é da mesma forma, ou se ele constatando ou não, vai ser lavrado o auto de infração. Com a flexibilização do funcionamento de alguns estabelecimentos, a movimentação, principalmente na região das praias, tem sido muito maior, o que reflete nos números. Mais de 343 testes foram feitos durante os 3 dias. E é exatamente por conta desse quantitativo alto de autuações, que é bem aproximado do número de infrações de antes da pandemia, que a polícia decidiu modificar a logística de abordagem para os próximos dias. Além dos finais de semana, a Operação Lei Seca também deve acontecer durante os dias úteis. Em razão agora dos campeonatos de futebol que está voltando, e a gente sabe que a população, algumas pessoas ingerem bebida nesses dias de jogos e se reúnem para assistir os jogos. E após o jogo eles saem para os seus veículos. Então nós faremos nesses dias de jogos também. É um dia estratégico que a gente faz, mas a gente poderá estar fazendo em qualquer outro momento, se assim achar necessário. A polícia também identificou durante a operação uma festa clandestina que acontecia no bairro do Araçagi no último sábado. Mais de 1.500 pessoas estavam reunidas em um sítio. Voltando às velhas questões de sempre, né? Olha, representantes sindicais e parlamentares debateram hoje pela internet o impacto da medida provisória que alterava as regras trabalhistas, isso durante a pandemia. A medida provisória que entrou em vigor em março precisava ser votada no Congresso até o dia 19 de julho. Como isso não aconteceu, o texto com a flexibilização das relações de trabalho foi derrubado no Senado. Em uma live entre congressistas e sindicalistas, os senadores explicaram que o resultado só foi possível depois de muito diálogo. Independente de matiz, independente de corrente ideológica, todos que se juntaram numa construção que vocês fizeram de forma muito inteligente, muito brilhante e, repito, altiva, que foi o quê? Dialogar. Do relator Irajá, que não arrumou confusão, fez sempre a boa conversa, mesmo sabendo das posições antagônicas dele, mas ele sempre foi respeitoso com essa construção dessa solução. E, claro, a todos que participaram direto ou indiretamente. A redução pela metade da rescisão contratual em caso de fechamento da empresa, o teletrabalho, a antecipação de férias, a suspensão da exigência do recolhimento do FGTS eram apenas alguns dos pontos que estavam em vigência. Segundo o governo federal, o objetivo era manter empregos e garantir a saúde financeira das empresas. Mas este advogado trabalhista explica que a decisão, se mantida, poderia significar um retrocesso à CLT. O fato do Congresso não ter votado essa medida provisória, isso causou um prejuízo, sim, para
para os empresários e para os trabalhadores também. Era importante o Congresso ter enfrentado essa medida provisória. Tinha muitas emendas, era mais de 1.000 emendas que já tinham sido apresentadas no bojo dessa medida provisória, porque ela, para enfrentamento da pandemia, ela traz mecanismos melhores, prazos melhores e facilita mais a vida do empresário e do trabalhador. Entidades temiam o enfraquecimento dos sindicatos e um risco à saúde dos trabalhadores durante e após a pandemia, caso as regras fossem mantidas de forma permanente, já que a MP previa a suspensão dos exames médicos e dos acordos coletivos de trabalho. A medida provisória 927 ela é muito prejudicial aos trabalhadores, por isso que ela foi arquivada do Senado. Ela simplesmente proíbe que os sindicatos façam a negociação coletiva em nome dos trabalhadores com os patrões. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Os sindicatos sempre foram representantes da classe trabalhadora. A importância da unidade do diálogo com as entidades do mundo jurídico e particularmente com as senadoras e senadores aqui, não quero também ocorrer aqui no erro de esquecer algum, mas acho que em nome do senador Paim, consigo cumprimentar todos. O senador Paim, figura tão respeitada por seus pares e também pela classe trabalhadora. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, fique à vontade. Após o intervalo você vai ver que já chega a quase 104 mil o número de pessoas recuperadas da Covid-19. E ainda escolas da rede estadual começam a receber termômetros para a retomada das aulas presenciais. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, começaram a ser distribuídos os termômetros digitais que serão usados na retomada das aulas do terceiro ano na rede estadual. O controle de temperatura dos estudantes será obrigatório em todas as unidades como medida de prevenção à Covid-19. A primeira parte dos 1.500 termômetros digitais que serão usados para medir a temperatura dos alunos já foram entregues às unidades regionais de educação dos municípios de Viana, Pinheiro, Santa Inês, Açailândia, Imperatriz, Balsas, São João dos Patos, Presidente Dutra e Barra do Corda. As escolas da capital maranhense também já receberam os equipamentos que serão os principais aliados no retorno dos alunos do terceiro ano do ensino médio às salas de aula. Além do termômetro, da disponibilização do álcool 70, dos produtos de limpeza com maior intensidade, a gente também está estabelecendo a modalidade de ensino híbrido e, ao mesmo tempo, a gente está realizando a compra de 90 mil chips para disponibilizar para esses alunos do terceirão que vão fazer o Enem referente ao ano de 2020, agora para que eles possam estudar e aproveitar todo o conteúdo que a SEDUC já disponibilizou online. A segunda leva dos equipamentos do tipo será entregue na próxima semana nas demais regionais. Os termômetros serão utilizados para rastrear possíveis casos de infecção pelo novo coronavírus na comunidade escolar, já que a febre é um dos sintomas mais frequentes da Covid-19. Mesmo sendo de manuseio considerado simples, a SEDUC treinou os agentes de portaria. A gente está orientando todos os agentes de portarias que trabalham nas escolas, estamos passando para as empresas que são agentes terceirizados, que façam a orientação correta e é um instrumento, graças a Deus, de fácil operação e fácil verificação. Muito bem, agora olha só, a Secretaria Estadual de Educação decidiu adiar a retomada das aulas presenciais para o terceiro ano do ensino médio, que estava prevista para o dia 10 de agosto. Uma nova data ainda deve ser definida. A SEDUC informou que essa decisão diz respeito à retomada das atividades nas escolas da rede pública estadual. Sobre as redes municipal e também privada, segue mantida a decisão a respeito da autonomia de cada uma. Em Caxias, estudantes seguem a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Com a reabertura dos cursinhos, a atenção está voltada também para as medidas de prevenção. Estudar nunca foi tarefa tão difícil. É que agora, além da atenção redobrada com o conteúdo, o estudante tem que ficar de olho nas medidas de prevenção contra a Covid-19. Tudo mudou. Para entrar nesta sala, é preciso lavar bem as mãos na pia, instalada na entrada.
passar álcool em gel, estar usando máscara e esperar alguns minutos para medir a temperatura. Além disso, o número de alunos está reduzido em 80%. Apenas 10 estudantes aprendendo de forma presencial. Os outros estão em casa, acompanhando a aula virtualmente. Nós seguimos as orientações necessárias diante da OMS, todos os decretos do governo do estado, tudo isso para dar aquela segurança para o aluno. O Gustavo faz parte desta turma. Hoje acompanha de casa a aula. Diz não sentir dificuldades. O estudante vem se preparando para o curso de formação de oficiais. Período difícil e muita gente passando dificuldade. Mas é nessas horas que a gente tem que botar o pé na frente e estudar e sem parar. Quem também se prepara para o CFO é o Breno. Vai tentar pela segunda vez o vestibular Paz. A prova ainda não tem data agendada, mas esse é o tempo que ele aproveita para reforçar os estudos. Eu fico mais tranquilo porque tem mais tempo para se preparar para a prova. É bastante ansioso, né? Porque é uma prova que pode mudar a vida, minha vida. Mas os tempos de incerteza aos poucos vão cessando. Até o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já tem data para acontecer. Adiado após pressão dos estudantes e parlamentares por conta da pandemia, as provas impressas deverão serem aplicadas em janeiro de 2021, seguidas da prova digital. Que a gente sempre tem que estar com foco, independente do tempo, se for em novembro ou janeiro, a gente sempre tem que ter focado. É isso, tem que tentar manter uma rotina na medida do possível. Olha só, quase 116 mil pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19, isso em todo o Maranhão, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos então aos números: 607 pessoas continuam internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 8.428 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 103 mil e o número de mortes chega a quase 3 mil. O número de suspeitos caiu para 5.011 e mais de 136 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Eu aproveito agora para lembrar mais uma vez que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como o Nelson e o Nodson Coutrin, que estão acompanhando o programa. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que a TV Difusora transmite daqui a pouco a primeira semifinal da Copa do Nordeste. De volta com o Jornal da Difusora e apesar de ainda tímida em relação a anos anteriores, a procura por passagens vem crescendo no terminal rodoviário de São Luís. Esse mês o aumento já chega a 40%. Mesmo em plena pandemia, a dona Franceline precisou se deslocar de Santa Quitéria para São Luís. Depois de uns dias na capital, ela agora retorna para casa. Eu vim resolver umas coisas aqui que eram inadiáveis, entendeu? Mas a gente está vindo seguindo todas as recomendações, mantendo distanciamento, usando máscara, álcool em gel, todo cuidado, entendeu? Infelizmente algumas coisas não podem parar, entendeu? Exames, consultas, questões de trabalho, então infelizmente a gente tem que vir. A Priscila, por conta do trabalho, também está indo viajar. O destino dela é Carutapera. Eu vou viajar a trabalho. A trabalho. E aí depois retorna aqui para São Luís? Para São Luís, para o meu lar. Durante o período de lockdown em São Luís, o terminal rodoviário permaneceu fechado. Desde a reabertura, o fluxo de passageiros vem crescendo. Agora em julho foi alcançada a taxa mais alta, 40%. Mesmo assim, abaixo da metade se considerarmos a demanda de usuários em épocas normais. Eu creio que a gente pode jogar aí mais uns 30% daqui para setembro. As viagens para outros estados brasileiros, partindo aqui do terminal rodoviário de São Luís, já estão sendo ofertadas normalmente. Só que a grande maioria dos passageiros continua procurando por destinos aqui mesmo no Maranhão. Para atender os passageiros, a rodoviária de São Luís precisou se readequar e seguir à risca as medidas de prevenção da Covid-19. Bancos foram distanciados uns dos outros. Nas áreas comuns foram instalados totens com álcool em gel. E antes de entrarem nos ônibus, passageiros têm a temperatura corporal aferida. Nós temos, como vocês podem observar, várias placas, vários folders, temos panfletos e ainda as informações, tanto no chão quanto nas cadeiras, solicitando o espaçamento necessário.
E a Secretaria Municipal de Saúde segue amanhã com ações de vacinação contra o sarampo no terminal da Coama. Na quinta-feira, as equipes montarão estrutura nos terminais da Praia Grande e São Cristóvão. As ações serão de 8h30 da manhã até 4 da tarde. E na segunda-feira, os trabalhos serão finalizados de 8 ao meio-dia no terminal do Distrito Industrial. Na primeira fase da vacinação nos terminais, 4.000 pessoas foram imunizadas. E olha só, a partir de sexta-feira, igrejas católicas vão voltar a receber fiéis para missas presenciais em Imperatriz. Mas algumas restrições seguem mantidas. A presença de idosos e crianças ainda não será permitida. Quando os fiéis chegarem na igreja na próxima sexta-feira, logo na entrada, encontrarão um alerta sobre distanciamento. Além disso, obrigatoriamente terão de higienizar as mãos com álcool em gel e aferir a temperatura. Em cada banco, apenas 2 pessoas poderão sentar. Na fila da comunhão, deverão manter uma distância de 2 metros uma da outra. Graças a Deus, em nossa cidade, em nossa região, tem diminuído bastante o contágio de coronavírus. E por isso nós estamos retornando agora com a maior segurança possível. As igrejas só receberão 30% da capacidade de fiéis. Na Catedral de Fátima, onde em tempo normal eram recebidas 700 pessoas a cada missa, na pandemia apenas 126 participarão da celebração. Não adianta a igreja, como instituição, querer preservar a vida, lutar pela preservação da vida, ter responsabilidade social, se os fiéis também não acompanham a igreja como instituição nessas diretrizes. Durante a pandemia, idosos, crianças de até 12 anos e pessoas que tenham alguém infectado na família também não poderão vir à igreja. Nesse primeiro momento, a missa com a presença dos fiéis só acontecerão na igreja matriz de cada paróquia. A missa nas comunidades só no mês de agosto. É o que prevê um decreto publicado pelo bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso. Daqui a pouco a gente vai conhecer o primeiro finalista da Copa do Nordeste. A partir de 9h15 da noite, a TV Difusora entra em campo para transmitir as emoções de um super clássico do futebol brasileiro. Fortaleza e Ceará se enfrentam em Salvador pela semifinal do Nordestão. Quem seguir a competição vai pegar o vencedor de Bahia e Confiança, que se enfrentam amanhã à noite em outra semifinal. Fortaleza e Ceará terá transmissão ao vivo da TV Difusora, com narração de Adalberto Melo e comentário de Emanuel Ribeiro. Olha só, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora, interaja com a gente, faça como a Iraneide e também o Lorenilson, que acompanha o nosso programa ao vivo. O Jornal da Difusora encerra por aqui com imagens ao vivo do estádio Pituaçu, em Salvador, onde acontece a primeira semifinal da Copa do Nordeste hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.